Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, para sua família, e unidos em oração, rezemos pela Igreja de Jesus. Eu gostaria muito, eu acordei com... Eu tinha uma sequência daquelas localidades que Nossa Senhora falou, já estava tudo pronto aqui. Eu falaria sobre uma cidade brasileira que aparece nas profecias de Anguera. Mas aí, quando eu fui ler uma notícia aqui, eu achei bem grave. Às vezes as pessoas dizem assim, mas essas coisas graves é bom que os católicos nem saibam. Mas se você não souber, você não reza. E aí os inimigos vencem. Porque se tem uma coisa ruim acontecendo e você que é católico, fiel a Jesus, não sabe, aí você vai rezar como? Quer dizer, a gente sabe do que vai acontecer, todo o estrago, infelizmente, dentro da nossa igreja, na Igreja de Cristo. A gente fica assim, sabe? Na dúvida, meu Deus. A gente reza e a coisa continua. Mas Jesus já avisou. Temos que passar por essa prova de fogo. Mas a gente não pode se calar diante dos erros. Então, Nossa Senhora disse, Anguera, vereis horrores na casa de Deus. Quando ela falou isso, eu até achava que esses horrores viriam por parte de pessoas não católicas. Mas eu estou chegando à conclusão de que quem vai provocar esses horrores são alguns dos consagrados. É triste, a gente às vezes fica desanimado, sabe? Quando vê uma bagaceira dessa dentro da Igreja Católica. Jesus não merece isso não, porque ele morreu para nos salvar. Bom, talvez você discorde de mim, não tem problema. Eu vou te dar a notícia do que está acontecendo e o meu desejo é que você seja mais católico e que você reze pela alma desses consagrados, que ainda estão vivos, mas se eles morrerem com esse pensamento, não sei para onde vão. E eu digo e repito, não adianta celebrar missa, né? Não fica achando que celebrar missa para defunto que desafiou Jesus vai funcionar, porque não funciona não, irmão. A missa é só para quem esbarrou pelo purgatório. Aí serve. Mas para quem conheceu a verdade e ensinou a mentira, aí, meu irmão, não tem volta, né? Por isso que alguns santos da Igreja Católica afirmaram terem visto papas, bispos, sacerdotes, religiosas, fundadores de congregações religiosas no inferno. E eu acredito 100%, sem ter tido visão nenhuma disso, né? Rezemos pela igreja. Vamos lá, tentarei ser breve. Notícia ruim, eu não quero nem perder tempo com essas carniças, né? Mas o jeito é falar para você rezar. Essa é aquele famoso, né? Lá de Madrid, José Cabo, é um cardeal de Madrid. Ele fez umas propostas bem complicadas. O que ele quer? Acabar com a Igreja Católica? É o que parece. Quer acabar com a Igreja Católica. Mas ele não falou isso não. Não, mas não falou mesmo. Ele não disse eu quero acabar com a Igreja Católica, mas não precisa falar, né? Não precisa abrir a boca para dizer a coisa. Eita, a gente, assim, eu estou abrindo aqui a página para mostrar a coisa e a gente encontra outra coisa, às vezes até pior. Será que Cabo pretende minar a igreja, a religião católica? É uma pergunta, né? É uma pergunta que é feita aqui no início da matéria. Eu vou ler alguns dos pontos em que ele propõe. É um encontro que parece que vai haver. A Arquidiocese de Madrid lançou um processo chamado Convivium, apresentando uma jornada de reflexão eclesial e participação pastoral.
Os inimigos na Igreja Católica, eles entram com a coisa parecendo dócil, mas o veneno está por trás, né? Então, é bom a gente ficar atento. Jesus já alertou. A surpresa não reside na promoção do diálogo, na escuta ou no discernimento comunitário, legítimos em si mesmo. Então, quem escreveu está concordando. Se a coisa fosse para um diálogo, a escuta, o discernimento comunitário, é legítimo em si mesmo. Mas, no tipo de conteúdo que foi introduzido nos canais oficiais como material de trabalho, aí a coisa já muda de figura. A própria documentação preparatória revela o alcance do processo. Trata-se de um documento de trabalho que inclui, entre outros materiais, um resumo das propostas de diversas áreas diocesanas, com 137 respostas dos conselhos pastorais paroquiais, juntamente com a contribuição de decanatos da vida consagrada e de outras entidades. Além disso, inclui dados internos sobre o clero de Madrid, novembro de 2025, o que reforça seu caráter de instrumento oficial e não mera compilação informal. Então, a coisa saiu em todos os meios de comunicação lá na Diocese de Madrid e, portanto, se saiu, é um documento oficial, diz aqui, e eu concordo, né? Aí não é a opinião desse José Cabo, que é um bem atrapalhado dentro do catolicismo, né? Mas, por enquanto, ninguém mandou ele calar a boca. Já deveria. O mais preocupante é que essa dinâmica foi observada em outros processos recentes, especialmente no chamado Caminho Sinodal Alemão. O Caminho Sinodal Alemão é diabólico e está dentro da Igreja Católica. As propostas são sempre satânicas. Por que eu digo que são propostas diabólicas? Porque contradiz com os documentos da Igreja. Talvez muita gente discorde de mim. Quem é Pedro Regi, né? Tem muitos consagrados que dizem assim: pô, ficar ouvindo Pedro Regi falar besteira, um ignorante que nem estudou. Eu concordo. Não estudei como o senhor que é padre, nem como o senhor que é bispo. Mas eu lhe garanto uma coisa: eu defendo a verdade mais do que o senhor que é padre e bispo que me critica. E olha que eu sou um ignorante realmente. Esse Pedro Regi é um ignorante, né? Aqui na Bahia mesmo tem muitos que falam isso. Eu admito que eu vivo. Eu sou ignorante porque não entendo tudo. Eu não estudei, não fiz filosofia, nem fiz teologia, como muitos fizeram. E os que fizeram estão destruindo, muitos, não todos, né? Muitos dos que fizeram teologia, filosofia, etc., e celebram missas, estão destruindo a Igreja Católica. E eu, que sou um pé rapado, estou aqui tentando ajudar. Então tem uma diferença grande, né? Agora eu lembrei do finado Padre Quevedo. Eu tive um pega para capar com ele, aqui mesmo na minha diocese, na Rádio Sociedade de Feira de Santana. Estou falando ao vivo porque aconteceu, foi ao vivo, na emissora de rádio dos Capuchinhos, né? Fundada por Monsenhor Menegido de Castorano, que foi meu diretor espiritual. Então, o Padre Quevedo estava numa entrevista, dizia que o inferno não existia, que o diabo não existia, e eu liguei para a rádio e contestei dentro do catecismo. E quando o repórter, que era um advogado, nunca mais eu o vi, perguntou, quando eu dei a minha explicação, ligando ao vivo, o repórter perguntou para o padre: o que é que o senhor diz do que Pedro Regi? Qual a sua resposta para o Pedro Regi? E o Padre Quevedo respondeu. Acho que eu tenho até a gravação disso até hoje aí guardada. Aquelas fitinhas pequenininhas. Eu gosto de guardar, né? Não vou responder esse rapaz não, que ele é ignorante. Então volta para mim e diz: Pedro Regi, o que é que você diz? O padre disse que não vai lhe responder porque você é ignorante. Eu digo: padre, eu vou pedir a Deus uma graça. Eu vou pedir a Deus a graça para que eu morra na minha ignorância, mas que o senhor não morra na sua. Passe bem, Deus abençoe. Foi a conclusão da conversa. Porque ele disse que o diabo não existe, o inferno não existe. Eu mostrei no catecismo, lendo o catecismo, mostrando o parágrafo que existe e que é doutrina da Igreja Católica. E quando eu rebati, que o repórter perguntou para ele o que é que ele dizia agora, ele disse que não me responderia, que eu era ignorante. E eu, vi o estalo, eu disse:
que eu morra na minha ignorância, de acreditar nessa verdade da igreja, mas que o senhor não morra na sua, de não acreditar no ensinamento da igreja que o senhor pertence. Aí acho que o ignorante bateu pesado. Ou seja, o ignorante Pedro Regis, né? Mas vamos lá. No documento distribuído aos participantes da Assembleia, na seção Síntese de outras realidades eclesiais, quando vê esses nomes bonitinhos assim, síntese, nada, tem sempre uma armadilha do Satanás por detrás. Mas tem mesmo, meu irmão, né? Síntese de outras realidades eclesiais. Pronto. Aqui já tá, começa o veneno por aqui. Eu não estou vendo nada demais, nem eu na frase, mas na hora de aplicar, meu irmão, a bomba está por lá, viu? Algumas propostas são selecionadas para destaque sob o título de, aí botou lá o título, propostas peculiares. Já tem armadilha também nessa palavrinha, né? A pegadinha está aí, cai quem quiser. Ah, mas sei lá na Europa, na Espanha. Pois é, o que é ruim que acontece na Igreja Católica na Europa contamina o mundo inteiro, porque a Europa é o berço. É lá que está a sede do catolicismo, na Europa, no continente, né? Então, qualquer porcariada que ensina por lá, né, malandros do mundo inteiro querem copiar. Coisa boa ninguém quer copiar. Ninguém quer seguir o ensinamento de Jesus. Mas quando aparecem essas propostas peculiares, ou esta síntese de realidades eclesiais, outras, né? Quais são essas outras? Não tem que inventar nada. Ou eu aprendi errado, ou a igreja me ensinou errado. A igreja me ensinou que não pode ter outras, né? Tem que ser aquela que Jesus ensinou, não outras. As outras, Jesus, olha que coisa me veio aqui agora. Jesus recebeu, né? Deixa eu abrir aqui o comentário de vocês. Jesus recebeu umas propostas peculiares lá no deserto. Vocês lembram? Quem foi o caba que fez as propostas para Nosso Senhor? Tu lembra, né? Nosso Senhor recebeu umas propostas peculiares lá no deserto. E foi. Ele recebeu umas propostas bem interessantes lá no deserto. E foi o bicho do pé queimado que fez essas outras, né? Fez outras propostas para Jesus. E Jesus deu corte rápido e caiu fora. Mas o que o documento chama de peculiares não são propostas extravagantes ou marginais, mas sim declarações abertamente magistrais. Acho que a tradução ficou meio doida aqui. Não são propostas extravagantes ou magistrais, talvez seja isso, mas sim declarações abertamente heréticas. Heréticas. A matéria está chamando de propostas heréticas. E eu que li a matéria todinha já, antes de entrar aqui ao vivo, por isso que eu demorei um pouco para entrar. É realmente coisa de heresia. Como se faz proposta dessa? Já pensou? Uma bagaça dessa dentro da mensagem de Anguera, Nossa Senhora faz essas propostas? Aí muitos malandros iam partir para cima de Pedro Regis. Pois é. Mas está vindo de dentro e ninguém diz nada, só. Fala nada não, que tu é ignorante, Pedro Regis. Tu não entende nada não. Pois é. Eu posso não ter estudado, mas eu tenho fé. E essa fé eu quero levar para a eternidade. O problema não é a existência de correntes de pensamentos heterodoxos, mas ambientes eclesiais. Isso sempre aconteceu. Mas sim o fato de o processo diocesano oficial as coletar, ordená-las, incluí-las e projetá-las como elementos debatíveis dentro de uma dinâmica pastoral. Esse é que é o problema, né? É uma diocese que está coletando, ordenando, incluindo e propondo para uma dinâmica pastoral. Aí é que está o perigo. Então, aqui vem heresias apresentadas como peculiaridades. A gravidade da questão aumenta quando se analisa o conteúdo específico dessas propostas. Eu vou pular logo aqui. Vamos para o que interessa. Propostas únicas. Acreditamos que a imposição, está dizendo que a igreja está em imposição ao celibato, ao sacerdote,
e futuras sacerdotisas, se ligue, viu? Nossa Senhora disse que Eva ocupará o lugar de Adão. Não tem uma profecia de Anguera? Eu já expliquei aqui todos os portugueses claríssimos de que mulheres vão ocupar os altares e irão celebrar. Eu não já falei? E fui criticado, arrasado, passaram o rodo em cima de Pedro Régio, o trator de esteira. E eu estou aqui em pé do mesmo jeito. E continuo dizendo que Nossa Senhora de Anguera me disse, atenção Vaticano, atenção minha diocese, atenção todo mundo. Eu continuo repetindo, Nossa Senhora me disse que mulheres, homens casados vão celebrar missa e que mulheres irão ocupar os altares e irão celebrar também. Foi Nossa Senhora que me falou. Aí ou eu tô doido, ou então não é Nossa Senhora que aparece, né? Mas é. Entenderam? Então, nesse dia 15 de janeiro de 2025, 8 horas e 22 minutos da manhã, eu, Pedro Regis, 56 anos de idade, estou afirmando que eu ouvi por várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, foi mais vezes de Nossa Senhora esta afirmação. Homens casados ocuparão os altares, irão celebrar a Santa Missa, e mulheres ocuparão os altares e irão celebrar. O Pedro é diaconisa ou sacerdotisa? Eu creio nas duas, pelo que eu vi de Nossa Senhora. Pode escrever, anotar e deixar para o futuro, se precisar, né, para alguma coisa em relação à aparição de Anguera. Pode crer que é verdade. Então, acreditamos que a imposição do celibato aos sacerdotes é uma lei injusta. Mas como um cardeal escreve uma porcariada dessa? Dizendo que é uma lei injusta. A lei da igreja é uma lei injusta? Lê isso. Já pensou se tu lê isso numa mensagem de Anguera, meu irmão? Nossa Senhora dizendo que na igreja tem lei injusta. Que essa lei é injusta. Iam passar o rodo em Pedro Régis. Porque não pode passar em Nossa Senhora, bate em cima de quem está escutando, né? A voz dela, sou eu. Então a igreja lá, a Diocese de Madrid, com esse cardeal, está dizendo que é uma lei injusta e contrária ao Evangelho. E é. Quer dizer que o celibato é uma lei contrária ao Evangelho, que cria vítimas e contribui para um clericarismo dominante que produz desigualdade na comunidade. A possibilidade do celibato opcional, não entendido como uma retirada de atenção ou energia de serviço sacerdotal, mas para aqueles que se sentem chamados, como uma forma de encorajamento e impulso. Acreditamos que o celibato voluntário pode ajudar os sacerdotes a estarem mais próximos das realidades sociais. Propomos, olha agora, veja a proposta satânica. Propomos a possibilidade de um sacerdócio temporário, não vitalício. Aqui é que está o bambam. Pausa. Vamos para a mensagem de Anguera. Presta atenção. Ah, não, eu não acredito nessa aparição. Olha a minha cara de preocupado. Para tu que não acredita. Vou infartar hoje e serei sepultado amanhã de tarde. Porque tem gente que não acredita. Olha a minha cara de preocupado. Não tem nada a ver com quem acredita, nem com quem não acredita. Eu estou mostrando o que Nossa Senhora disse. Então, atenção. 4 de novembro de 2008. Vou te mostrar duas, mas tem mais. Vou ler só o trechinho do recado. Um fato assombroso se dará na Espanha e a igreja do meu Jesus muito sofrerá. Continuai a rezar pela igreja, não vos afasteis da verdade. Ô Pedro, o que é que isso tem a ver com o que o cara está fazendo? Tu não acha, não? Tu não acha que isso é um fato assombroso? Porque para mim é. Quando eu vi, ipa, tem mensagem de Anguera. Mas e tem essa outra aqui, de 2005. A Espanha sofrerá com uma traição. Os homens não respeitam as leis de Deus e querem ser maior que o Criador. Pois é, né? Nossa Senhora avisou que a Espanha vai sofrer com a traição. Que os homens não respeitam, que está relacionado à igreja. Porque ela está dizendo que os homens não respeitam as leis de Deus e que quer se colocar maior do que o Criador. Aí tu está vendo um cardeal
dizer que propõe a possibilidade de um sacerdócio temporário. Temporário o quê? Ó, eu vou te arrumar um trabalho temporário, certo? Tu começa amanhã e vai até o dia 1º de junho. Temporário? Ou eu aprendi errado? Será que eu virei ignorante em dose tripla? Temporário porque tem um tempo determinado, não é? Aí eu pergunto, ô compadre Cabo, tu usou algum produto proibido, irmão, para tu falar uma besteira dessa? Porque dizer que propõe... Ah, Pedro, mas possa ser que não foi o cardeal que disse, foi algum teólogo. Meu Dorli tem mais potência, meu irmão. Tu é doido, é? Como é que tu diz que vai propor a possibilidade de um sacerdócio temporário não vitalício? Tanto os leigos quanto os religiosos passam por diferentes fases da vida. Quer dizer, vamos propor porque tanto os leigos quanto os religiosos passam por diferentes fases da vida. Então, acho que você pode propor, então, você vai ser sacerdote por um determinado tempo, depois volta para fazer o que quer. Pois é. Aí diz que Nossa Senhora não pode dizer isso, está absurdo. Quer dizer que Nossa Senhora, avisando que vereis horrores na casa de Deus, que a Igreja Católica chegará ao fundo do poço, mas que ela será vitoriosa, mas vai chegar ao fundo do poço. Então aí nós temos uma autoridade da Igreja empurrando a Igreja para baixo, querendo minar o catolicismo, destruir a Igreja Católica. Essa é uma proposta diabólica. Em tempos de seriedade, eu vou pegar pesado aqui agora, sem misericórdia, em tempos de seriedade dentro do catolicismo, esse cardeal seria excomungado. Mas agora tudo pode. Até casamento de homem com homem, mulher com mulher, está podendo. Mas no documento não diz que é casamento. Não diz mesmo, não. Não tem essa palavra casamento. Mas todo mundo que está recebendo a famigerada bênção que Francisco inventou com o cardeal Chucho, fazem fotos, se abraçam, beijinho no biquinho e tchau. E dizem, nós estamos casados. Nós somos casados pela igreja. Me dá o nome de um que recebeu essa bênção e que não postou nas redes sociais o dia mais feliz de nossas vidas, nosso casamento. É casamento, sim. Entendeu? O documento não chama de casamento, mas eu, o ignorante de Anguera, que não estudou, aprendeu uma coisa com a Igreja Católica. E quando um homem e uma mulher estão aqui diante de um sacerdócio, de um sacerdote, no dia do casamento, eu aprendi que o único sacramento da igreja, que não é o padre que administra, é o matrimônio, que é um consentimento dado pelos noivos, e que o sacerdote é o testemunha, e em nome de Deus dá a bênção. Será que eu estava com um problema na cabeça quando eu aprendi isso da igreja, rapaz? Vou ter que procurar saber, né? Sinto quando longas décadas e vários documentos da igreja que eu li me ensinaram exatamente isso, né? Que dos 7 sacramentos, o matrimônio não é administrado pelo padre, sim pelos noivos. E que o padre, apenas em nome de Deus, dá a bênção para selar aquilo que eles acabaram de aceitar. Um aqui e outro cá. Eu digo sim, tu diz sim. E o padre fechou. Então bota aqui, um homem aqui, outro homem cá, outra mulher aqui, outra mulher cá. É a mesma coisa. Entendeu? Não são os LGBTQYH, todas aquelas letras, que são culpados, não, viu? Ele não tem culpa de nada, né? Eles ficam felizes com essa abertura, que é proibida pela lei divina, tá? É a Igreja Católica que proíbe. Me tire desse bolo para depois não me meter em problemas, né? Então, eu não estou aqui culpando os homossexuais de nada disso. Eu estou dizendo que a Igreja Católica, na pessoa de finado Francisco, fez uma besteira grande, quer dizer, do tamanho do universo. A besteira que este Papa finado Francisco fez, a desgraça que ele deixou dentro do catolicismo, vai estragar almas por muitos séculos ainda, meu irmão. A não ser que Leão dê a canetada e revogue a bagaça que Francisco deixou. Pedro, mas aí
Acho que o Papa Leão não poderia. Acho que ele não faz, não, né? Desmanchar uma coisa que o Papa anterior fez. Desmancha. É errado ter que desmanchar. E por que que Francisco deixou coisa errada? Documentos, né? Ofendendo a mãe de Deus. Se você quiser discordar de mim, problema seu. Francisco Conchúcio deixou lá um documento para ser publicado. Francisco foi levado para ser julgado e já foi, e já recebeu certamente a sua recompensa. Ele deixou um documento que não deu tempo de publicar e publicou agora no reinado de Compadre Leão, né? A quem eu respeito, mas discordo dele ter botado a assinatura dele no documento que ofendia a mãe de Deus. A coisa foi tão escandalosa, vergonhosa, que depois voltaram com a cara de manteiga derretida, o cardeal Chucho, né? O pastor disse, Pedro, cuidado, que é Chucho que passa a caneta em aparição. Pode passar em Anguera, irmão. Tranquilamente. Eu tenho como me defender tranquilamente. Estou aqui dizendo, não sou de frescuragem na cabeça, não, viu? Os frescuras da cabeça, que fica dizendo, o cardeal vai dar uma sapecada em Pedro Regis. Manda para cá, estou esperando. Eu tenho a defesa, eu mesmo faço a minha defesa. Aí eu faço aqui, eu vivo a minha defesa, se um dia vai condenar a aparição de Anguera por quê? Porque Nossa Senhora diz que é a única igreja de Jesus é católica, que a presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade é uma verdade negociável, para condenar a aparição de Anguera porque Pedro Regis faz crítica à minha igreja e às autoridades da igreja. Isso não existe, não. Então, quem fala isso é ignorante. Mas eu discordo do cardeal, discordo de finado Francisco, que já foi, discordo de Leão por ter assinado o documento para não chamar Nossa Senhora de corredentora e medianeira de todas as graças. Talvez até Leão tenha entrado na armadilha. Mas ele tem que pensar antes de assinar qualquer porcariada que botar na frente dele. Oxe, tu tá chamando um documento oficial do Vaticano de porcariada? Ou porcaria pesada, fedida. Aquele documento, Mater Populus Fidelis é um documento fedido, que o inferno aplaudiu, porque quis rebaixar a mãe de Deus. Mas Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente, a pancadaria foi tão pesada em cima do Vaticano, que o Vaticano recuou, pulou fora. Aí aparece o cardeal, não, vocês podem chamar ela de medianeira, de todas as graças, de corredentora, mas nós não vamos colocar isso em documento oficial. A minha cara de preocupado, eu vou infartar hoje, eu vou dar um estrupício e vou morrer. Bif! Porque tu não vai botar em documento oficial, irmão. Eu lá tô ligando se tu vai botar ou não. Tá aqui no coração, ó. Meu e todo católico tem vergonha na cara. Todo católico tem vergonha na cara. Sabe que Nossa Senhora é corredentora e medianeira de todas as graças. Tá cheio de santuários e igrejas, Nossa Senhora medianeira. Aí vem para agradar, porque lá está dizendo, lá a minha crítica de novo, lá está dizendo que esse documento é por causa do ecumenismo. Me faça uma garapa, né? O Pedro não está exagerando. Não estou exagerando, não. Eu não estou exagerando. Eu estou te mostrando. Mata a cobra e mostra a cobra. Vamos para o site do Vaticano. É para lá que eu vou. Ok. Você quer também, né? Espera aí que eu te mando. Olha. Apresentação. Primeiro parágrafo começa com a palavra apresente nota. O primeiro parágrafo começa com a frase apresente nota. O primeiro parágrafo encerra com a palavra apresente reflexão. Então vamos para o segundo parágrafo. Começa o texto e termina com esforço ecumênico. Então aqui que está o segredo da bomba. Eles viram que fizeram errado, mas não tiveram humildade de reconhecer o erro, aí vem com blá, 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 querendo enganar os católicos. A mim tu não engana não, viu, compadre? Tu errou, errou. Tu te errou, errou. Finado Francisco errou, errou. Compadre Leão errou, errou em ter assinado. E vai errar
em não revogar essa porcariada. Quem quiser me condenar, condene. Se meu bispo Dom Zanoni, a quem tem um grande respeito, me perguntar, digo, o senhor concorda com esse documento? Me diga logo aí. Eu sei que não concorda. Nem com esse, nem com fidúcia súplica, porque fidúcia súplica não foi aplicada aqui na Diocese de Feira de Santana. A não ser que algum padre sem vergonha, escondido, fez. E tem que ser sem vergonha para aplicar, escondido, né? O que é de Deus, irmão? Não tem que fazer escondido, não. Não tem que ter um documento da igreja dizendo que este ato não pode ser feito dentro da missa, que tem que ser 12 ou 13 segundos. Que estupicância é essa? É por isso que o cardeal Cabo recebeu ousadia do Vaticano e está lá pintando e bordando e bagunçando também. Quem quiser gostar de Pedro Régis, que goste. Quem quiser se desinscrever, fique bem à vontade. Mas eu não vou passar manteiga e pão para ninguém. Vamos lá. Para dizer que Pedro Régis está mentindo. Tá? Não estou mentindo, não. Eu vou ler só o parágrafozinho aqui, que o diabo, assim, ele vai faz a coisa, depois ele deixa a ponta do rabo, que é para a gente ver. Epa, é ele. Tá aqui, a ponta do rabo está aqui. Ó. O texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentidos são aceitáveis ou não, alguns títulos e expressões, é profecia de Anguera cumprida aqui, viu? No próximo livro está lá. Profecia cumprida de Anguera. Mater Populis Fidelis é uma profecia de Anguera. Nossa Senhora disse que os inimigos iriam propor retirada de expressões da fé católica. E aqui nesse documento, a palavra expressões aparece 8 a 10 vezes. Pois é. Alguns títulos e expressões referentes a Maria propõem-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando do lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isso implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Entendeu? Esforço ecumênico. Ou seja, esse documento está dizendo aqui, este Mater Populis Fidelis está dizendo que foi feito, né? Implica para uma profunda fidelidade à identidade católica e, em particular, para um esforço ecumênico. Ou seja, a gente não pode sentar com o inimigo, né, que não gosta de Maria e ficar falando de Maria. Então, dizer que Maria é corredentora, medianeira, vai ofender os nossos amigos. Então, para um esforço ecumênico, evitem chamar ela de medianeira e corredentora. Eu sei que o tema da catequese hoje não tem nada a ver com isso, mas instalou, eu estou dizendo, porque tem gente que vai me assistir aqui, que não assistiu às minhas outras catequeses lá, onde eu estava mais nervoso do que eu estou hoje. Quer dizer, até que hoje eu estou mais santinho. Mas o sangue esquenta quando fala de Nossa Senhora, né? Pois é. Ontem eu encontrei, no sepultamento da irmã Edna, a Jude, minha amiga, esposa do Rui Mota, né, que nós rezamos por ela aqui, e a sua mãe. A mãe de Jude é uma grande devota de Nossa Senhora. Então, ela diz, eu não gosto quando fala mal de Nossa Senhora. Eu digo, eu fico furioso. Eu não vou negar que eu sou colérico mesmo. Pronto. Bom, para quem não tem, é bom ter, né? Depois alguém me defendam, porque tu sabe que Anguera tem muitos inimigos. Quando alguém ficar dizendo, Pedro Régis estava falando mal da igreja, digo, tome vergonha na cara. Manda tomar. Pode ser autoridade da igreja. Mande-me, bota o dedo, tome vergonha. Tem coragem de Pedro Régis defenda Nossa Senhora. O documento está lá dizendo mesmo que é por um esforço ecumênico. Então, vá com o teu ecumenismo para onde não canta galo e não chora menino. E tu não me pergunta onde é não, que tu já sabe, então. Deve saber. Então, lá vai. Vou colar aqui Mater Populis Fidelis. Vá no início. Não perca tempo de ler, não. Lê só o segundo parágrafo. Para te provar que eu não estou mentindo. Eu sou chamado de mentiroso quando eu faço uma catequese aqui, fazendo críticas construtivas às autoridades da minha igreja. Eu faço com grande maestria e sem medo de nada. Quem quiser me condenar, que condene. Para ser condenado, eu tenho direito à defesa, não tenho? Tenho. A não ser que eu esteja num tribunal, né, diferenciado, né, semelhante a Hitler, a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte. A não ser que a igreja, que Nossa Senhora também profetiza isso aí, viu? Tem uma palavra dela que fala sobre uma ditadura religiosa.
Que coisa é essa? Ditadura religiosa. Procure a palavra ditadura religiosa que tu vai achar aí, né? Então vamos lá, para a gente concluir. Meu Deus, já falei demais. A mera inclusão. Então, propomos a possibilidade de um sacerdote temporário. Tu quer um emprego temporário? Final do ano tem, né? Mas todas as cidades, empregos temporários, trabalho temporário. Você vai trabalhar durante o mês de novembro e dezembro até o dia 31, porque as lojas vendem muito. Eu tenho amigos que são gerentes de loja de sapatos, sei o quê, e eles põem vários, 10, 20 pessoas para trabalhar temporário. Temporário porque não é permanente. Aqui fala de uma possibilidade de um sacerdócio temporário, não vitalício. Aí, meu irmão, pegou pesado, né? Aí, isso aqui é ferir a doutrina da Igreja Católica. É vergonhoso, é triste a gente ver dentro da igreja esse tipo de gente. E pior ainda, não ter quem mande calar a boca. Se eu encontrasse, eu perguntava. Nem que eu fosse preso, o bicho ia pegar. Eu não ia ver uma figura dessa para ficar calado, nem morto. A mera inclusão da expressão futuras mulheres sacerdotisas não é uma anedota, nenhuma provocação retórica. Introduz como um horizonte possível uma afirmação incompatível com a doutrina católica sobre o sacramento da ordem. Então, lá, nesse documento que o cardeal Cabo, lá de Madrid, assinou, são propostas para o mês de fevereiro, vão se reunir, né? Antigamente a igreja se reunia para rezar. Hoje se reúne para discutir situações e acabar com a fé dos católicos. É o que eu estou vendo por enquanto. Eu gostaria de ir para o céu mandado pela igreja, mas pelo jeito, meu irmão, se tu não pegar o catecismo e ler sozinho, se tu for querer aprender com essas figuras aí, tu tá morto, viu? Tu se liga no que eu estou te falando. Agora, interessante é essa aqui. Além disso, não é apresentada uma questão, uma discussão teológica, mas como um futuro esperado, como uma evolução natural. Isso não é uma peculiaridade, é heresia apresentada sob a aparência de normalidade. Concordo. Quando uma diocese permite que tal formulação circule em documentos de trabalhos oficial, o dano é duplo, tanto pelo conteúdo quanto pela mensagem explícita. O contexto muda. O que era inaceitável torna-se debatível. Olha a armadilha, viu? A jogada. O que era inaceitável, o que é inaceitável na igreja, não, eu acho que isso é uma coisa debatível, dialogável, né? O que era um erro doutrinário torna-se contribuição. Não, isso é uma contribuição. A igreja diz, não, isso aqui é o erro doutrinário. Agora, o modernismo diz, não, isso aqui é uma contribuição. Né? Não pode excluir, é uma contribuição. O que deveria ser corrigido aparece como apenas uma questão delicada. As coisas que precisam ser corrigidas na igreja, eles usam a expressão, não, isso é uma questão um pouco delicada, né? Talvez não seja bom a gente se meter nisso, né? Ou seja, fidúcia súplica, não, é realmente uma questão delicada. Não, irmão, isso é heresia, compadre. Isso é uma coisa vergonhosa da Igreja Católica. Um documento que permite esse tipo de bênção que é proibido pela igreja. E eu estou tão certo no que eu estou dizendo que o Brasil é grande. E que eu saiba, se você sabe, me diga, mas eu só conheço 2 dioceses no Brasil que o bispo mandou aplicar. O bispo chegou na reunião do clero e um amigo meu é sacerdócio dessa diocese. E o bispo disse, olha, se vocês quiserem dar essa bênção, pode dar. Agora, não diga que foi eu que mandei. E os colegas, o padre que der, os outros colegas não façam crítica. Calem a boca. Está liberado para dar bênção. Mas não diga que foi eu que mandei, não. Não é interessante? Vê um documento do Vaticano, um bispo diz na reunião do clero que pode dar bênção, mas não pode dizer que foi ele que mandou. E que os colegas que não quiser dar bênção não critiquem quem vai dar. Será que o povo ficou doido? Será que não está vendo que está errado isso aí? Isso é coisa de Deus, irmão. O bispo tem que dizer, foi eu que mandei. Pode dizer que foi eu. Isso é coisa de Deus, isso é coisa maravilhosa. Não, não diga que foi eu que mandei, não. Ou seja, até o bispo, né, que é meio mala suja, pulou fora da barca, entende?
E os bispos honestos, os honestos, disseram, na minha diocese, eu não aplico. Se aplicasse na minha diocese de Feira de Santana, eu disse o sarrafo aqui também. Mas Dom Zanoni foi honesto e disse aqui. Ele não disse, mas também. Ele não vi nada ele dizer, documento oficial. Não. Pio. Aí eu fiz uma catequese aqui, quando o silêncio ajudou. Então, certamente leu e viu que não dava para o sapato dele. Ele disse, deixa quieto esse negócio aí, né? Quem é doido? Provocaria uma guerra na Arquidiocese de Feira de Santana, né? Porque se a coisa dessa fosse aplicada, eu estava aqui falando, né? Então, eu estou aqui defendendo o meu bispo que não aplicou esse famigerado documento que veio do Vaticano, né? Lá, com as bênçãos papais do finado Francisco, coitado, né? Pense na armadilha que o caba se meteu, né? Porque, sei não. Eu vou parar por aqui. Não menos grave, apareceu outra coisa aqui. Não menos grave é a proposta de um sacerdócio temporário, não vitalício. Essa expressão ataca o próprio cerne do sacerdócio católico, que não é uma designação temporária ou uma função sujeita a ciclos biográficos, mas um sacramento de natureza definitiva. O sacerdócio é um sacramento de natureza definitiva. Como um cardeal vai propor sacerdócio temporário? Passou perto de alguém usando algum produto proibido e contaminou-se? Ou é desonesto? Eu acho que é a segunda opção. É desonesto. Então, propor como temporário é esvaziar a sua essência, reduzi-la a um papel reversível e adaptar o ministério ordenado à mentalidade contemporânea de que tudo é revisto. Essa frase, né? Tudo é revisto. É outra coisa do demônio também, né? Em relação à fé católica, a doutrina de sempre, aí Nossa Senhora, para dar o corte rápido federal nos malandros, ela diz, não vos esqueçais as lições do passado. As lições do passado, ou seja, a doutrina de sempre da Igreja Católica. Passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem disse isso foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi o compadre Jesus que falou isso aí. Então, tenha cuidado, viu, irmão? Tenha cuidado. E vocês rezem por mim, para que eu tenha paciência, né? Para aguentar esse tombo. Eu não sei, não. Eu acho que eu morro cedo só porque se eu fosse um católico meia boca, eu não estava nem, né? Deixa o pau quebrar e viver minha vida. Mas eu sou católico. E a minha fé católica, a minha igreja me ensinou verdades que não tem quem tire. Pode vir papa, bispo, eu digo não para qualquer um. Né? Toma-lhe sapecada a qualquer um que vier pela frente. Né? Por isso que eu fiz muitas centenas de críticas a finado Francisco. E já fiz algumas poucas a Leão. E ainda devo fazer. E uma das que eu faço é ele não ter revogado fidúcia súplica e ter assinado essa bexiga solta desse documento contra Nossa Senhora. É contra Nossa Senhora. Não vai enganar o cão na esquina. Dizer, não chame Maria de medianeira, nem de corredentora, é um documento contra a Mãe de Deus. Todo teólogo católico do mundo inteiro, de vergonha na cara, disseram a mesma coisa que eu estou dizendo. Não com as palavras que eu digo, que eu sou esquentado, eles falam bem calmo, dócil, e eu explodo. Porque mexeu com Nossa Senhora, eu sou igual a bomba de Hiroshima, Nagasaki. Não tem conversa. Madrid não deve importar o roteiro alemão, mas está importando. O roteiro alemão é destruição do catolicismo, né? É a maldição que existe lá há séculos, né? Maldição lá, naquele país. Claro que tem gente boa, católicos bons. O negócio lá é tão sério. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar aqui. Irmão, a coisa é tão séria na Alemanha que até os protestantes, os luteranos, estão, pulando fora da igreja deles. Por quê? Porque viram o casamento entre luteranos e católicos. Juntou os luteranos com os cardeais católicos, e os cardeais católicos lá tem uns cabos meio depravados, né? Que celebram missa e botam bandeira colorida em cima do altar. Eu já te mostrei isso aqui. Fazem coisas que é proibido na doutrina. Aí os luteranos vão aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não fico mais aqui, não. Ou seja,
nem quer ser nem luterano, nem católico. Quer viver do jeito que quiser. E muitos católicos perdendo a fé e procurando um outro refúgio por culpa dos maus pastores. Mas Nossa Senhora não está avisando há 38 anos, irmãos? Há mais de 38? Tá. Ela está avisando. Agora, essa coisa é grave. O grande perigo desses processos reside não apenas no que é dito, mas o grande perigo desses processos reside não apenas no que é dito, mas também no método utilizado para implantá-lo. Primeiro, introduz-se uma estrutura amigável. Escuta, conversa, acolhimento. Cuidado com essas 3 palavrinhas, viu? Tem pegadinha por trás. Escuta, conversa e acolhimento, pegadinha perigosa, né? Depois, são inseridas propostas incompatíveis à fé. E, por fim, tenta-se apresentar a ruptura como evolução pastoral. Quando se vê essa palavra, evolução pastoral, tem dedo do Satanás atrás, viu? Evolução pastoral. Aí tem pegadinha do diabo também. Porque ela surgiu do processo. Então, essa coisa de evolução pastoral, escuta, conversa, alinhamento, não sei o quê, tudo pegadinha. Igual o bicho do pé queimado fez com Jesus lá no deserto. Tem muita gente na igreja jogando a mesma armadilha que Satanás jogou para Jesus, jogando para os católicos. As pegadinhas, né? E Satanás foi com as pegadinhas dele para Jesus e tomou a lapada. A igreja não discernir o que já recebeu como depósito da fé. Discernir não significa submeter a doutrina a um debate sociológico, nem transformar a sacramentalidade em uma experiência de laboratório. Se a Arquidiocese de Madrid deseja uma genuína revolução pastoral, o primeiro ato de caridade e de responsabilidade é não confundir os fiéis e não acostumar a diocese a tratar a heresia como se fosse mera excentralidade. Chamar a heresia de peculiar não é neutralidade, é normalização. E a normalização da heresia sempre acaba cobrando o seu preço. Também concordo. Reze pela igreja, Nossa Senhora de Anguera está certa, 100% certíssima, e eu coloco aqui a profecia dela, que fala da Espanha, que fala que a Espanha vai sofrer porque os homens rejeitam a lei de Deus e querem ser maior do que Deus. Aí é querer ser maior do que Deus. Encaixa perfeitamente a profecia, né? Porque nunca sabe de uma, porque, meu irmão, a gente vai ficando velho e esquece tudo, né? Pois é. Então, deixa eu abrir logo minha pastinha aqui para colocar aqui essa mensagem, né? Para não esquecer que em setembro, no próximo livro, aparece lá Profecia de Anguera e vai aparecer essas 2 mensagens e essa matéria que eu acabei de ler. Notícia, né? Porque isso aqui é o que Nossa Senhora está avisando. É assustador? É. Mas às 8h55 do dia 15 de janeiro de 2025, eu encerro a catequese dizendo: o pior ainda virá. Vereis horrores na casa de Deus. Esperem. Estamos aguardando um grande ataque à Eucaristia. O que é? Não sei, mas Nossa Senhora já avisou que virá um grande ataque contra a Eucaristia. Só cai quem quiser, porque ela já veio por centenas de vezes, né? Desde o início do reinado de Finado Francisco, Nossa Senhora começou a dizer. Você pode observar. Por que na época de João Paulo II, Nossa Senhora defendia a Eucaristia, Bento XVI defendia a Eucaristia, e depois que Francisco entrou, Nossa Senhora começou a defender a Eucaristia de uma forma diferente, como se diz assim, cuidado, vão vir coisas, sabe? Porque apenas o Papa já morreu, mas deixou uma herança bem complicada, né? É minha opinião. O senhor é padre, bispo e papa, eu respeito a sua. Só peço que os senhores sejam católicos, só isso. Seja católico, fiel e verdadeiro, está tudo bem. Deus tenha misericórdia e a gente se encontra. Deixa eu botar aqui na tela o que é que Rejane, uma mensagem de Anguera. 2 portas estão abertas, mas somente passando pela verdadeira doutrina chegareis à salvação. Pois é. Mensagem 4440. Obrigado, Rejane. Olha aí. Rejane
Colocou aqui um trecho da mensagem de Anguera. Tem 2 portas abertas, mas só vai entrar no céu, Nossa Senhora disse, passando pela verdadeira doutrina. E essa proposta lá de Cabo, Cardeal Cabo lá de Madrid, quem passar pela porta dele, quinto dos infernos. Acredite, porque está trazendo a doutrina que não tem nada a ver com Jesus, é contrária aos ensinamentos de sempre da Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom, a cabeça não está boa para oração espontânea hoje, não. Mas que essa Ave Maria chegue ao coração de Jesus e que nosso Senhor converta antes de morrer, viu? Eu quero que esse povo da igreja se converta antes de morrer. Porque se morrer assim, aí missa não resolve, né? Eu vou ter que começar a ensinar mais o povo. Cuidado, viu? O povo está confundindo, achando que missa tira o cabo dos infernos. Quem morrer ensinando isso na igreja católica, não se salva. Ou a igreja me ensinou errado. Não, ela me ensinou certo. E é isso que eu vou ensinar até meu último suspiro. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Até 3 horas para a misericórdia.